totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Sou totalmente teu. Aleluia. Fui contemplado em seu Feche os seus olhos, abre o teu coração. Jesus hoje vai falar com você. Jesus tem algo especial para a sua vida. Mas isso só depende de você. Não depende de mim, depende de você. Adore ao Senhor. Isso, busque a presença do Senhor Jesus. Ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Estamos aqui, Senhor, mais uma noite para te buscar, Senhor, e te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, Pai. Queremos, Senhor Jesus, colocar esse culto em tua mão, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa fazer somente aquilo que o Senhor quer, Pai. Não deixe que a nossa carne tome conta. Não deixe, Senhor Jesus, que nada de ruim possa acontecer, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar. Que aqui hoje, Senhor Jesus, possa haver libertação, possa haver cura, possa haver, Senhor Jesus, o teu mover, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pois é isso que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Pois sabemos que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Se você crê, diz amém. E uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Meu melhor amigo. Obrigado. Aleluia! Meu melhor amigo. Deus é bom todo o tempo. Deus cumpre promessas. Mas para Deus cumprir, a gente precisa estar apto a ser trabalhado, a ser corrigido. Está disponível para o Senhor. Pois quando você está disponível e você tem fé, Deus ele pode trabalhar na sua vida. Independente da sua situação, lembre-se, Deus ele quer sempre o melhor para você. Amém? Pode se assentar. Jesus. Confesso que estou tremendo, como se fosse a primeira vez, como se fosse o primeiro encontro. Isso é muito bom se sentir assim, porque eu sei que o temor do Senhor está sobre nossas vidas, e eu tenho a certeza que Jesus ele vai falar com você também. Amém? A palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, eu queria falar um pouco sobre fé, que é impossível que Deus ele possa fazer algo na sua vida, que Deus ele possa fazer algo na minha vida se a gente não tiver fé. Todos aqui têm fé? Todo mundo? Quem está sem fé? Tem alguém que está sem fé? Seja verdadeiro. Graças a Deus está todo mundo com fé. Mas tem um outro segredo. Tiago ele diz no capítulo 2, versículo 19. Coloca para mim aí, ó Mumu. Tiago capítulo 2, versículo 19. E eu já comecei a suar. Olha lá, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios crê e estremecem. Passa. Espera aí, acho que você está errado, não está não? Põe no 17. 17. Isso, é isso aí. Assim também a fé. A fé por si própria, ela não acompanha as obras, ela está... O que ele está querendo dizer? Que você precisa ter fé. E é legal a sua fé. Mas uma coisa importante, a obra. Você precisa ter atitude. O mês inteiro passamos aqui falando sobre nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Talvez você ouviu, você já está até de saco cheio de ouvir isso. E não aconteceu nada na sua vida. Na minha aconteceu, graças a Deus. Foi dos meus 13 anos como eu estou na igreja, esse foi o melhor mês da minha vida. Eu sei que Deus ele restaurou minha intimidade com Ele, restaurou o meu relacionamento, restaurou a minha casa, a minha finança. Tudo isso porque eu tive fé e tive atitude.
E você precisa ter isso. Não adianta você só crer. A Bíblia aí vai falar, se você continuar, vai falar que até o diabo ele crê. Você talvez está acreditando que a palavra que é falada daqui é muito boa, mas você precisa se movimentar. Você precisa acreditar e trabalhar para que isso aconteça. Ah, mas o que eu preciso fazer? A gente vai ler uma passagem que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Amém? Quem tem Bíblia pode abrir. Jesus. Calma, viu, gente? E eu acho que isso é um pouquinho de temor. Posso ler? Olha lá, ó. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, e uma mulher rica, presta atenção, rica, insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para... Essa mulher, ela teve uma atitude. Ela teve uma atitude. Ela sabia que esse homem que passava por lá era um homem de Deus. A gente vai ver, próximo. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto com paredes e de tijolos no andar superior da casa e colocar nele uma cama, grave, uma cama, uma mesa e uma cadeira, e também uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, terá aonde ficar. É aonde que eu quero falar, é sobre isso. Sobre a mesa, a cadeira e a cama. É isso? A primeira coisa que essa mulher teve foi a fé. Ela acreditava que o homem era um homem de Deus, mas ela teve uma atitude. E é o que eu e você precisa ter. Não adianta você vir na igreja se você não tiver atitude. Essa mulher, ela convidou o homem a ir na casa dela. Ela convidou ele para quê? Para ter mais intimidade. Irmão, você pode passar 10 anos dentro da igreja, se você não se aprofundar em intimidade com Deus, não adianta. Você pode ter fé, você pode falar assim: cara, eu tenho muita fé em Deus, mas se você não buscar com intimidade, pode vir o próprio Jesus, que a sua vida não vai mudar. A gente precisa ter atitude. Volta no versículo 8. 9, por favor. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Sabe, uma coisa que a gente precisa mudar na nossa vida, que eu e você precisa mudar, é a percepção como a gente vê as coisas. Como que você vê o problema na sua vida? Como que você vê uma dificuldade que você está passando? Essa mulher, ela abriu a casa dela. Ela vivia num ambiente, se você for naufragar na história, ela vivia num ambiente que todo mundo era idólatra, somente ela que não. Então ela era uma mulher rejeitada. Ela vivia no muro da cidade. Os reis queriam que adorasse, e Eliseu e o seu profeta e o seu discípulo iam à cidade pregar, e no caminho passavam por essa mulher. E essa mulher enxergou nesse homem uma oportunidade. E é o que eu e você às vezes precisa. Sabe, Deus, Ele dá diversas oportunidades para a gente, e a gente às vezes não enxerga. E quando a gente não enxerga, não aproveita. Às vezes Deus já te deu de tudo, mas você não aproveitou, você desperdiçou a oportunidade. Essa mulher, ela aproveitou, ela fez o possível e o impossível, convidou ele todas as vezes para ir na casa dela se alimentar. E através disso a vida dela começou a mudar. Através disso a intimidade dela mudou. E se a gente for ler na história, próximo, por favor. Vamos construir um pequeno quarto com paredes de tijolo no andar superior. O que ela decidiu fazer para o profeta? Abrir o lar dela. Abriu a intimidade. É o que você precisa fazer, que eu e você precisamos fazer. Abrir a nossa intimidade para que o Senhor entre. Porque Deus, Ele não quer só um momento de intimidade, só uma refeição. No Deus, Ele não quer só um pouquinho do seu dia com você.
Essa mulher, ela teve uma atitude que muitos não tiveram. Ela fez uma casa, olha lá, ó, no quarto andar, parede de tijolo, no superior, não é isso? Colocar nele uma cama, uma mesa e uma cadeira. A cama, ela simboliza o quê? Um lugar de descanso. Ela ofereceu ao Senhor. Sabe, talvez você tenha caminhado todo esse tempo até aqui, e o seu lugar de descanso com o Senhor talvez esteja quebrado. Como que está o seu relacionamento, a sua intimidade com o Senhor? Porque você pode ter fé, você pode ter atitude, mas se você não tiver um relacionamento com Deus verdadeiro, não adianta. Mas você pode ter tudo, você pode ter um bom carro, na sua casa talvez não esteja nada faltando, na sua casa não esteja nada quebrado, nada fora do lugar, mas seja com você. Às vezes é com a gente, a nossa intimidade às vezes está zoada, está bagaçada. Essa mulher, ela colocou meu Deus, para o profeta a cama, e entregou para ele a intimidade, o lugar de descanso. Ela falou para ele o que? Eu quero, todos os momentos da minha vida, que o Senhor esteja. Se eu for dormir, se eu for descansar, o Senhor vai estar comigo. Ela fez o que o salmista falou: se eu estiver lá no inferno e colocar minha cama, eu sei que o Senhor, vocês não lêem a Bíblia, gente? O Senhor estará comigo. E foi o que essa mulher fez. Ela abriu, e depois ela fez o que mais? Uma mesa. Qual que é o símbolo da mesa na Bíblia? Comunhão. Não é isso? É o que Deus ele quer fazer. Talvez a nossa comunhão não esteja legal. Talvez a sua comunhão esteja bagunçada. Você está fazendo comunhão com pessoas que não é para você fazer. E essa mulher, ela decidiu entregar para o cara a mesa, o lugar de alimento, um lugar que era o lugar da bênção, ela entregou para o Senhor. E é o que eu e você precisa fazer. O que você tem feito na mesa? Com qual pessoas você tem se relacionado? Qual pessoas tem sentado na sua mesa? Porque muitas das vezes a gente faz comunhão com tudo e todos, e o Senhor Jesus a gente deixa de lado. E depois a gente começa a reclamar que as coisas não acontecem de acordo que a gente necessita. A gente começa a reclamar que as coisas estão indo de mal a pior. Eu vivi isso, estou falando, mas eu já vivi. Eu comecei a sentar em mesas que não era a que Deus ele queria que eu estivesse. E foi o que aconteceu quando eu cheguei aqui 5 anos atrás, com a minha vida completamente destruída espiritualmente. Eu tinha tudo que eu queria em questão de materiais, mas o meu relacionamento estava ruim. E quando eu cheguei, que eu sentei aí, e conversei com o pastor, eu lembro até hoje, ele falou: faz o caminho de volta, começa a se relacionar. Ele falou isso para mim: começa a se relacionar com outros tipos de pessoas, restaure a sua intimidade com o Senhor Jesus e prove que você é o que você falou. Por 5 anos eu estou aí, tenho muito a melhorar, mas a minha família está aqui comigo, e a sua família tem que estar aqui com você. Mas é o que eu fiz, eu tive atitude e tive fé. Porque quando você tem isso, você aceita a correção do Senhor. Quando você entende que é só Deus e que Ele pode mudar na sua vida, você não vai aceitar mais nada. Você pode estar fazendo de tudo, meu irmão, e a sua vida não mudou. Ó, minhas filhinhas. Mas Deus, Ele quer mudar hoje a sua vida. É o último culto com essa palavra, mas você pode viver o resto do ano, você pode viver toda a sua vida com essa palavra, se você colocar em prática. Porque essa palavra, ela não pode morrer dentro de você. A gente está muito acostumado a viver a palavra rema do mês, nada quebrado, nada faltando, daqui a pouco vem outra, eu vou viver o sobrenatural, e você esquece. Não, Deus ele não quer que você esqueça. É um momento de aprendizado que você tem que levar para a sua vida. É um momento que eu e você tem que colocar em prática em todos os lugares que você chegar. As pessoas elas precisam olhar para nós e falar: esse homem e essa mulher é uma pessoa de Deus. Essa pessoa
é uma pessoa que serve um Deus vivo. Porque é uma pessoa que não tem nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E eu não estou falando, igual o Vinícius falou, não estou falando nada sobre coisas materiais. Estou falando sobre você. Porque às vezes a gente dentro da igreja é uma coisa, chega num outro lugar a gente se quebra, chega num outro lugar a gente é uma pessoa fora do lugar. Entende? E Deus, Ele quer fazer isso. E Deus, Ele quer mudar a sua vida verdadeiramente. A pergunta que eu quero fazer para os irmãos: o que você está disposto a fazer para que isso aconteça na sua vida? O que você está disposto a negar para ter uma vida de intimidade com o Senhor Jesus? Se você for pegar, ó o que essa mulher fez ainda. Ela fez uma cadeira e uma lamparina. Ó a esperteza que essa mulher teve. Assim, sempre que Ele nos visitar, Ele terá aonde? Sabe qual que é o nosso problema? A gente só pensa no agora. Talvez você está aqui e só está pensando no hoje. Mas sabe, Deus, Ele já preparou o seu amanhã. Talvez você está olhando essa história, você não se identifique com essa mulher. Talvez você se identifique como profeta. Você fala: eu já estou com a minha vida toda certinha. Eu quero que você entenda, Deus já preparou um lar para você. Deus preparou todas as bênçãos que você precisa e está no caminho. Você só precisa seguir. Eu sou um líder de excelência, eu sou um supervisor de excelência, eu sou um pastor de excelência. Deus, Ele já preparou. Quando eu li essa palavra, Deus, Ele ministrava no meu coração que o terreno, aquilo que a gente precisava aqui, Deus, Ele vai preparar. Uma pessoa vai entrar aqui, um empresário vai falar: tudo que vocês precisam está lá. Vai lá e busca, tome posse. Igual essa mulher fez com esse homem, vão fazer com a gente. Amém? Mas para que a gente precisa fazer? Ter atitude. A gente precisa ter fé, orar, buscar o Senhor e ter atitude. Essa mulher, ela puxou o que mais? Uma cadeira. Quem sabe me dizer o que significa uma cadeira na Bíblia? Ninguém sabe? A cadeira é o lugar de honra. O Senhor, Ele prepara um lugar de honra para mim e para você. Deus, Ele quer fazer isso com a nossa vida. Deus, Ele quer preparar, Sheila, Adriano, para vocês, para todos nós, o melhor lugar. Mas a gente precisa entender que tem um preço a se pagar. Tem renúncias, tem coisas que a gente tem que largar. A gente precisa seguir com Cristo e entender que nada nem ninguém pode nos afastar do amor de Cristo. As coisas, elas podem acontecer o que for, mas a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao teu coração, é o que o Senhor preparou. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz sobre isso. Paulo, ele fala que o que você nem imagina, Deus, Ele já preparou. Você acha que essa mulher, ela sabia o que ela iria receber? Quem conhece a história? Essa mulher, ela quando hospedou esses dois homens, Eliseu perguntou para Geazi, se eu não me engano, falou: o que essa mulher precisa? E Geazi sondou, soube, viu, olha a importância, os anjos já viu o que você precisa. Às vezes você não precisa nem pedir, Vini, Deus, Ele já viu. Você vai ver nessa história que o Eliseu fala para Geazi: vai ver o que ela precisa. Porque Eliseu perguntou para ela, ela falou que não precisava de nada. Porque no começo da passagem diz que ela era rica. Ela não precisava de nada, gente. Ela só precisava da presença. Aí Geazi sonda, volta correndo e fala para Eliseu: ei, percebi que eles precisam de um filho. Sério? O homem já é velho, já é de certa idade. Aí vai falar que Eliseu chama a mulher e fala: você vai ter um filho, daqui 1 ano eu vou voltar, você vai estar segurando o bebê. E ela fala: para de me enganar, eu sei que tu és um servo de Deus. E isso aconteceu. Aí depois vai contar a história que o bebê morreu, ressuscitou, tudo. Mas a parte que eu quero abordar é essa questão. O que você nem imagina é o que Deus, Ele vai fazer na sua vida. Talvez se eu chamar 2, 3 aqui e falar: fala o que você mais quer na sua vida.
Você vai ficar, não sei, não é? Sei lá, Deus sabe mesmo, e você não sabe, não é verdade? Quantas vezes você já perguntou isso? Deus, Ele vai fazer isso na sua vida, mas para que isso tudo aconteça, minha gente, a gente precisa ter atitude, a gente precisa ter fé. Aleluia. Uma cadeira e olha lá, algo mais, e uma lamparina. Assim, sempre que Ele nos visitar, terá aonde? Jesus tem onde ficar na sua casa? Dentro de você? Tem? Gente, a gente precisa entender isso. Não importa a sua situação, continue adorando ao Senhor. Não importa como você está, continue seguindo em frente. Siga em frente, seja firme e constante no Senhor, pois o seu trabalho não será em vão. É o versículo da Bíblia que eu mais amo. Quando ele fala para a gente ser firme, seguir, não importa o que esteja acontecendo, siga. Mas não importa, siga. Essa mulher, ela tinha diversos motivos, cara, para ela não receber esse homem. O rei, Acabe, esse pessoal, tudinho estava mandando matar, porque queriam que adorasse o Deus deles. Mas ela falou, eu não me prostro, eu não vou adorar. A grande verdade é que muitas das vezes a gente, em alguns momentos, a gente se prostra a outros deuses. Está amarrado. Às vezes você se prostra. Há problemas que acontecem na sua vida, enfermidade que chega e você fica, Deus, céus. E você deixa de acreditar num Deus que cura, um Deus que abriu o mar, um Deus que ressuscitou. Você deixa de acreditar nele e começa a acreditar naquilo que você está vendo no momento. Você começa a perder um pouco da sua fé. E eu quero que você entenda, saia daqui hoje com a convicção que não basta só você ter fé, você precisa ter obra. Tiago, ele vai falar, me mostre a sua fé, e ele diz, eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Você entende? O que Deus está querendo falar para você? Coloca para mim aí, deixa eu ver, 2 Coríntios 4:17. Olha lá, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todos. O Vini leu esse versículo é extraordinário. O que você está passando agora, cara, é só uma provação. E é momentâneo, tudo vai passar. Nada é eterno a não ser a glória de Deus. Nada é eterno a não ser o lugar que Deus ele preparou para mim e para você. Mas eu já estou há anos, eu estou 10 anos, eu estou 20 anos, que eu no meu caso, eu era viciado no crack, eu fui morar na rua. Muita gente conhece a nossa história, era impossível uma pessoa sair do crack. Quando foi um dia o Senhor me tocou. E foi um dia que eu preparei? Não. Eu falo sempre essa história. Era um dia eu estava dentro de uma casa de uma pessoa. Eu estava esperando ela sair do quarto dela para roubar ela. E um cara chegou de repente e foi fazer uma célula lá na casa dela. E ele começou a profetizar na minha vida. Falou que Jesus tinha mandado ele lá e a minha vida ia transformar. E eu falei amém, eu creio. Estava drogadão, não sabia o que estava acontecendo. Mas tomei posse. Fui para casa, cheguei em casa, falei para Thaís, eu vou ter um encontro com Deus dia 23 de setembro de 2013, minha vida vai mudar, você vai ver, agora eu vou virar crente. A minha vida piorou 10 vezes mais. Passei pelo encontro, quando eu cheguei em casa, eu cheguei convicto que a minha vida era outra. E eu tinha uma fé imensa que a minha vida ia, eu falei, agora vai alavancar. Mas aí veio os obstáculos, a abstinência. Eu começava a ver bicho em tudo quanto era lugar. E eu precisei ter atitude. Eu tinha fé? Tinha. Eu acreditava em tudo aquilo que as pessoas ministraram no encontro, eu acreditava. Imenso. Eu tinha uma convicção tão grande naquilo que queimava dentro de mim.
Mas na minha realidade, dentro da minha casa, eu me tremia. Eu via bicho, eu enrolava o papel higiênico, tampava os buracos da janela. E eu falava, tá cheio de demônio, tá não sei o quê. Mas eu tive uma atitude. Eu tranquei a porta de casa e a gente ficou por acho que 15 dias trancado, sem sair para lugar nenhum. Porque se eu sair, eu sabia se eu saísse, eu ia inventar uma desculpa, eu ia fumar, eu ia fazer alguma coisa e ia voltar do zero. E eu passei esses longos dias da minha vida em casa. E acreditando em Deus, e trabalhando, lendo a Bíblia, falando, Senhor, eu acredito que isso vai acontecer. E quando foi passando os dias, Deus ele foi começando a dar respostas. Os outros noia que moravam lá na rua, no bairro, ia na porta de casa. Me chamavam de negão. O que aconteceu com o negão? Aonde ele foi? Leva a gente lá. No meu primeiro encontro como equipe, no encontro da Thaís, a gente levou acho que poucas pessoas. Eu sei que no encontro que eu e a Thaís foi trabalhar, a gente levou 55 pessoas, sem abrir a boca. Porque era o nosso testemunho. Mas isso tudo aconteceu na nossa vida, porque a fé e a obra. E é o que você precisa ter, é que eu e você precisa ter. Mais atitude. Não basta a gente estar só falando. Não basta você ficar, Senhor, Ele vai tocar na minha vida e eu sei que eu vou ser uma nova pessoa. Não. Você precisa ter atitude. Coloca para mim João 13:7. Amém? Olha lá o que Jesus ele diz. Jesus respondeu, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde, porém, você entenderá. Se coloque de pé. Ou senão eu vou tomar um gancho já. Talvez você não entenda o que você está passando agora, mas eu quero que você saiba, Deus ele sabe de tudo. E eu quero que você saiba muito mais ainda, porque Deus ele vai preparar o melhor para você. Mas Wesley, eu não vejo. Você não precisa ver, quem precisa ver é Deus. O que você precisa entender é que sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus, infelizmente, você será uma criatura humilhante. Você vai viver sendo humilhado. Quando o diabo não te humilhar, você mesmo vai se humilhar. Amém? Feche os seus olhos. Pede para que Deus ele possa falar com você. Peça para que Deus ele mostre para você aonde você está com essa brecha, aonde você está sem fé, aonde você talvez esteja sem atitude. E peça para que Ele venha te ensinar a trabalhar de uma nova forma. Tão lindo é cada momento. Para que isso tudo aconteça, meu irmão, você precisa abrir a sua boca. Você precisa orar. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que pedir para Deus fazer na sua vida. Você que precisa fazer isso. Então que agora nesse momento você tenha uma atitude de orar, falar para o Senhor: Senhor, toque na minha vida. Senhor, me liberte de tal situação. Senhor, me liberte do vício. Talvez você bebe, você fuma. Talvez você tenha um vício que ninguém saiba. Saiba que Jesus, Ele sabe. Mas para Ele te libertar, você precisa falar com Ele. Talvez você esteja aí, meu irmão, com a sua intimidade com Deus fraca. Talvez você esteja muito tempo sem sentir a presença dEle. Se você ter fé e atitude, hoje você vai sentir a presença do Senhor. Você vai sair daqui falando em línguas. Você chegou aqui enfermo, você vai sair daqui curado. Mas você precisa ter fé e atitude. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Eu morro.
vestiu com roupas novas. Isso. Pois azeite Adore ao Senhor, irmão. Entregue o seu melhor nessa noite. Entregue o seu melhor. O meu Pai não me rejeita, me enxergou